Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está maravilhoso, angelologia, doutrina dos anjos, aula 3. Pessoal, tá maravilhosa essa aula. Nós estamos aprendendo tudo sobre os anjos na Bíblia. O que os anjos falam, o que a Bíblia fala sobre os anjos, o que os anjos fazem pela Bíblia, o que a Bíblia registra sobre a queda de Lúcifer. Tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje, tá bom, pessoal? Os anjos na segunda vinda de Cristo, aula 3, lição 3. Se você tem esse livro em casa, abre na lição 3. Se você não tem, entre em contato comigo para você adquirir os teus livros que estão aqui, Os anjos na segunda vinda de Cristo, escatologia. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, e de uma e de outra extremidade. Os anjos vão fazer parte da vinda gloriosa de Cristo. Nas aulas passadas eu falei sobre os anjos fizeram parte do ministério de Cristo. O anjo Gabriel fez parte no nascimento, no anúncio do nascimento, depois que nasceu, na tentação no deserto, no ministério de Jesus, no jardim do Getsêmani, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e também na segunda vinda de Cristo. Os anjos no translado dos espíritos dos mortos. Morreu um salvo. Para onde vai, de acordo com a Bíblia? Muitos alunos me perguntam, professor, para onde vai o crente, o salvo que morrer? Após a morte, aparecem os anjos para levar para o céu, de acordo com a Bíblia, Lucas 16. Morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Morreu o rico e foi sepultado. Então, a missão dos anjos é tanto proteger os fiéis, Salmos está escrito, que ele acampa ao redor dos que os temem e os livra de todo mal, e translada na hora da morte. Quando o salvo crente em Jesus morre, os anjos vêm e levam para o céu. Eu acredito que dois anjos, um pega na mão direita, outro na mão esquerda e fala, vamos para o reino do nosso Deus. O que é Seol Hades? Seol Hades é a palavra Seol, é uma palavra hebraica, quer dizer inferno. A palavra inferno no hebraico é Seol. A palavra inferno no Novo Testamento grego significa inferno, Hades. Olha só, Seol, Hades. Seol é hebraico, Hades é grego. Seol é do hebraico, significa inferno. Hades é do Novo Testamento grego, significa inferno. Então, o que é o Seol Hades? É o além, é o inferno. É o lugar onde os espíritos estão em prisões temporárias, provisórias, para depois sair de lá e ir para o juízo final. Quem morre sem Deus vai para onde? O Seol Hades. Quem morre com Deus vai para onde? Paraíso. Terceiro céu. Só tem 3 céus na Bíblia, eu já falei em outras aulas. Auranos, Messorâneo e Eporâneo. Aurâneo, inferior. Messorâneo, intermediário. Eporâneo, superior. Tem 3 céus. Céu das nuvens, céu sistema do universo e o céu morada de Deus. Paulo menciona, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Então, meu irmão, pela Bíblia só tem 3 céus. Morreu o salvo, para onde vai? Para o terceiro céu, o paraíso, aonde Deus está. Depois do Calvário, o céu Hades continua lá, e aí os que morreram em Cristo, o seio de Abraão, foi transferido para o terceiro céu. Antes da crucificação, nenhuma alma
ia para o terceiro céu direto. Mas depois da crucificação, que eu vou mostrar aqui para vocês, a diferença entre o céu Hades e o Calvário. Olha lá, vamos ver se que dá para ver. Vocês estão dando para ver? Houve a mudança. Depois da morte de Cristo, houve a mudança do povo que estava lá embaixo, no seio de Abraão, do lado do lado do abismo, foi transferido para o céu. A Bíblia diz, tu levaste cativo o cativeiro. Céu Hades não é purgatório. O purgatório é uma lenda da Igreja Católica para fins financeiros. O céu Hades é o inferno, prisão temporária dos mortos, esperando o juízo final para ser lançado na Geena ou o lago de fogo, que é a condenação eterna. O trabalho do translado da alma dos espíritos dos mortos. Os anjos na ressurreição dos mortos. Olha aí, pessoal, os anjos vão fazer parte da ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que o arcanjo toca a trombeta e aí há a ressurreição. Na hora do arrebatamento da igreja, o arcanjo Miguel vai tocar a trombeta. É o que diz Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados. Os anjos têm papel importante. Os anjos são uma espécie de garçom do céu, servidores do céu, ajudantes gerais do céu, do reino de Deus. Aqui na Terra nós temos uma profissão chamada ajudante geral. Ele faz de tudo um pouco. Os anjos fazem de tudo um pouco no céu. Eles são ajudante geral no céu. Tem quantos arcanjos? Só um. Na aula passada eu falei. É Miguel. A palavra arcanjo vem do grego arque e anjo. Arcanjo significa anjo-chefe. Miguel é o chefe dos anjos celestiais. A voz como de trombeta. Olha aí, 1 Tessalonicenses 4,16. A voz é como de trombeta. O arcanjo Miguel vai tocar a trombeta na hora do arrebatamento. Depois os anjos descem na segunda vinda de Cristo. Ele virá em glória. A Bíblia fala, né? Eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos, de seus anjos. Os anjos proclamarão o juízo de Deus. Lá no Apocalipse, os anjos vão derramar taça. Os anjos têm uma missão importante. Eles servem a Deus. Deus fala, vai lá e mata, vai lá e anuncia. E nos últimos tempos, no Apocalipse, os anjos vão descer para executar o juízo de Deus. Os anjos estarão presentes no julgamento das nações. Mateus 25 e 31. Na hora da julgamento das nações, os anjos estarão presentes lá, meu irmão. Anjo, arcanjos, querubins, serafins. No juízo final, os anjos também estão lá assistindo diante de Deus. Os anjos estarão presentes na consumação dos séculos. Os anjos vão morar com a igreja eternamente lá no céu. Quando você morrer e for para o céu, você vai ficar com os anjos lá bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de anos. Os anjos estarão na consumação dos séculos. A igreja vai morar no céu juntamente com os anjos de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre a queda de Lúcifer. O que é essa queda de Lúcifer? Perfeito era no teu caminho, desde o dia que foste criado,
até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Isaías 14. Ó. Subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, exultarei o meu trono e serei igual a Deus. Foi isso que o anjo de luz falou. E na aula passada eu falei assim, pessoal, preste atenção. Deus criou o diabo. O que a Bíblia fala sobre Deus ter criado o diabo? Tem muita gente que me fala, não, pastor, Deus criou o diabo porque Deus é criador. Eu digo, não. Deus não criou o diabo. Deus criou o anjo de luz. E o anjo de luz se transformou em diabo. Uma mãe, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Uma mãe não cria um filho ladrão. Uma mãe cria o filho para o lado bem. Depois do filho criado e adulto, ele se torna um ladrão. Não foi a mãe que criou um ladrão. Foi o filho que se fez ladrão. Assim é Deus. Deus não criou o diabo. Deus criou o filho dele, o anjo de luz. Mas depois o anjo de luz se transformou em diabo. Entenderam, pessoal? Então esse anjo de luz estava lá soberbo. O que fez o diabo cair foi a sua soberba. Serei semelhante ao Altíssimo. Serei maior que Deus. Eu quero ser adorado. Aí Deus viu a intenção do coração e falou, para aí, você quer ser igual a mim? Você vai cair. Miguel, luta com ele, expulsa. Diz a Bíblia, houve batalha no céu. Miguel batalhou com seus anjos, expulsou a antiga serpente. Ezequiel 28 também fala, estava no Éden, jardim de Deus, toda preda preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabelecer no monte de Deus. Estava no jardim do Éden. Perfeito eram teus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em ti. Deus não criou o diabo. Deus criou o anjo de luz. O anjo de luz foi criado por Deus. E esse anjo de luz se transformou em diabo. Ezequiel 28, está aqui, ó. O estado original de Satanás. Ele era um anjo de luz, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, querubins do trono de Deus. Ele tinha uma posição muito forte. Mas ele falou, poxa, eu sou muito importante no céu, mas agora eu quero adoração. O coração dele, o pensamento, estava em querer adoração. Foi onde Deus pegou e falou, não, aqui é só eu que tenho que ser adorado. Entendeu? O rei de Tiro. Quem é o rei de Tiro? O rei de Tiro é um ser humano físico que reinava na cidade de Tiro. E quando Ezequiel, de 1 a 10, capítulo 1 até o versículo 10, é uma alusão. O rei de Tiro existia, então Deus, o profeta ali, Ezequiel, está fazendo uma alusão a Satanás através de rei do Tiro. Tiro era um rei que estava rico, famoso, soberbo, se achando importante. E aí o profeta fez uma alusão a Tiro
para Satanás. É mais ou menos assim. Você está conversando com um amigo, aí chega outro amigo que está te devendo. Aí você fala para esse amigo que você estava conversando. Ei, meu irmão, você está me devendo, hein? Quando é que você vai pagar? Na verdade, não era para aquele. Era alusão àquele antigo amigo que acabou de chegar e ele precisava ouvir isso. Então é mais ou menos isso. Ezequiel faz uma alusão a Satanás. Ô rei de Tiro, você está muito soberbo, hein? Você está orgulhoso, hein? Mas tu estava no jardim do Éden. Era Satanás com Adão e Eva lá. O aferidor de medidas estava no Éden, jardim de Deus. Aferidor da medida estava no Éden, jardim de Deus. Ele estava lá no paraíso com Adão, com Eva, a serpente que foi usada pelo diabo. No dia que foste criado, querubins eu te fiz para proteger. Olha aí, o diabo, pela lição, eram querubins que protegiam o trono de Deus, cheio de sabedoria, conhecimento e muito brilho. O anjo de luz. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Perfeito era no teus caminhos. O nome de Satanás. Lúcifer, Satanás, diabo. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Satanás quer dizer adversário. Diabo quer dizer acusador. Beelzebu, Abaddon, a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer resultou na sua própria escolha. Eu subirei ao céu, uma tentativa de estar acima da criação do próprio Deus. Foi ele que disse, Lúcifer, eu subirei aos céus. Eu subirei aos céus. Uma tentativa de estar acima de toda a criação do próprio Deus. Acima das estrelas de Deus exultarei o meu trono. Quando se refere às estrelas, está se referindo aos demais anjos caídos. Satanás, eu farei o meu trono a mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, dos anjos de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui tem o nome dele, 25, o nome de Satanás, Abaddon, Apolion, acusador, anjo do abismo, Apolion, Beelzebu, Belial, Deus desse século, diabo, dragão, homicida. Tudo isso nessa aula 3. A próxima aula vai ser a aula sobre quem são os demônios. Ó, pessoal, a próxima aula é quem são os demônios. Pessoal, você precisa se inscrever nesse canal para não perder nenhuma aula. Ativa o sininho para você ser avisado quando eu lançar a próxima aula. A próxima aula é encerramento desse livro. Hoje foi lição 3, próxima aula 4. Esse livro tem 4 videoaulas, tá bom, pessoal? Nós estamos aprendendo a Bíblia Sagrada. E agora eu vou mostrar para vocês os livros de teologia. Olha aí, pessoal. É os livros, ó. 20 livros é o básico. 20 livros é o curso básico. Teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. O Espírito Santo. Olha aí, ó. 20 livros é o curso básico. Aí nós temos anel de formatura, ó. Anel fino e anel grosso. Olha. Aqui é onde os alunos se formam, eles pegam a formatura. Aqui é os anéis de estoque. Aí tem o anel fino e o anel grosso. E aqui no canal tá o meu WhatsApp. Quem quiser falar comigo é esse WhatsApp aí, ó. Aqui é o meu WhatsApp, ó. E aqui cada vídeo tem suas aulas. Olha lá, ó. Canal Pastor Josiel Saraiva. Aqui é a formatura que eu fiz, pessoal. Eu faço formatura uma vez por ano, ó. Tá bom? O curso é à distância, online.
Mas a formatura é presencial. E você vai aqui na palavra Preliche, ó. Olha aí. Aqui é teologia, aqui cristologia, pneumatologia. Quando você abre aqui, ó, tem 4 videoaulas, ó. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal.